Pare. Antes de dar descarga mais uma vez, você precisa ver isto. O que vou lhe mostrar pode ser a diferença entre detectar o câncer precocemente, quando ainda é tratável, ou descobri-lo tarde demais, quando não há mais nada que possamos fazer. Sou o Dr. Robert Harrison, e em minhas décadas de prática médica, perdi a conta de quantos pacientes com câncer avançado se sentaram à minha frente, dizendo as mesmas palavras angustiantes. Doutor, notei algo estranho meses atrás, mas achei que não fosse nada. Gostaria de ter vindo antes. Neste exato momento, seu corpo pode estar lhe dando um sinal de alerta. E você está descartando essa evidência todos os dias, sem nem mesmo perceber. O que sai do seu corpo está literalmente mostrando o que está acontecendo internamente meses, às vezes anos, antes de você se sentir mal, antes da dor começar, antes de qualquer exame de sangue detectar a doença. E aqui está o que mais me assusta. O tipo mais perigoso de fezes, aquele que sinaliza câncer avançado, nem sempre parece obviamente errado. Às vezes, é sutil. Às vezes, as pessoas veem e pensam, que estranho, e depois esquecem. Mas aqui está a verdade que me dá esperança. Se você souber o que procurar, você tem poder. Você pode detectar esses sinais de alerta mortais precocemente, quando o tratamento é simples, e as taxas de sobrevivência são superiores a 90%. Seu vaso sanitário está literalmente lhe dando um exame gratuito de detecção de câncer todos os dias, mas apenas se você souber interpretar os sinais. Hoje, vou mostrar exatamente o que você precisa observar, e mais importante, o que você nunca deve ignorar. Algo tão simples quanto a cor já nos diz muito sobre seus ductos biliares, função hepática, saúde do pâncreas, ou se há sangramento interno que você não consegue ver ou sentir. A forma, a consistência e o tipo de fezes revelam informações cruciais, desde infecções parasitárias a condições inflamatórias e câncer. E no final, darei 3 estratégias simples para proteger sua saúde intestinal. A partir de hoje, para ajudá-lo a entender isso claramente, nós, médicos, usamos a escala de Bristol para fezes. Este guia descreve a aparência das fezes, variando de bolinhas muito duras a completamente líquidas, numeradas de 1 a 7. Recomendo fortemente que você imprima este guia e o coloque em seu banheiro. Não há vergonha nisso. É uma ferramenta médica que lhe permite monitorar sua própria saúde. Se suas fezes se parecem com o tipo 1, bolinhas muito duras e separadas, semelhantes a fezes de coelho, difíceis de evacuar, isso é constipação. Seu intestino está retendo matéria fecal por muito tempo e ela está ressecando dentro do cólon. Isso causa dor durante a evacuação, hemorroidas, fissuras anais e aumenta significativamente a inflamação em todo o corpo. No extremo oposto está o tipo 7, diarreia completamente líquida, o que significa que seu intestino está se movendo muito rapidamente e não está absorvendo os nutrientes adequadamente. Aqui está o que quero que você se lembre. Idealmente, suas fezes devem sair formadas, mas com uma consistência macia, semelhante a um pastel, nem duras como pedra, nem líquidas, e de cor marrom. Quando o alimento passa do estômago para o intestino, ele se mistura com a bile, que inicialmente tem uma coloração esverdeada. Durante a digestão, a bile se transforma, dando às fezes sua cor marrom característica. Portanto, esse marrom familiar, na verdade, indica uma digestão normal. Agora, aqui está algo que raramente vejo outros médicos explicarem corretamente. Não basta que a forma e a cor sejam normais. A frequência é igualmente importante. Idealmente, você deve evacuar completamente todos os dias, de preferência no mesmo horário. Algumas pessoas evacuam naturalmente em dias alternados. E se esse tem sido seu padrão ao longo da vida e você se sente completamente vazio a depois, isso pode ser normal. No entanto, quando passam mais de 2 ou 3 dias sem evacuar, ou quando você percebe mudanças repentinas e inexplicáveis em seu padrão habitual, isso é um sinal de alerta que exige atenção. Alterações na frequência das evacuações não são aleatórias. Elas podem indicar obstruções intestinais, desequilíbrios hormonais como disfunção da tireoide ou efeitos da menopausa.
estresse crônico, certos medicamentos, ingestão insuficiente de fibras ou água, ou até mesmo problemas no fígado ou pâncreas. Forma, cor e frequência. Essas são as 3 chaves essenciais. Agora, vamos analisar sinais de alerta específicos. Fezes saudáveis devem sair com espessura normal, aproximadamente com o diâmetro de uma banana. Se suas fezes estiverem saindo finas, estreitas ou em formato de lápis com frequência, isso pode indicar que algo está obstruindo ou estreitando parcialmente a passagem no seu intestino. Isso não significa necessariamente câncer. Pode ser uma dieta pobre em fibras, divertículos ou uma fissura anal causando contração involuntária, mas também pode indicar um tumor em crescimento. Se você notar fezes finas e em formato de lápis repetidamente, especialmente se isso for uma mudança em relação ao normal, consulte um médico imediatamente. Ao ir ao banheiro, você deve sentir um esvaziamento completo, aquela sensação distinta de alívio na parte inferior do abdômen. Muitas pessoas, principalmente com o passar dos anos, ficam sentadas por longos períodos porque nunca se sentem satisfeitas. Chamamos isso de disfunção evacuativa, particularmente comum em mulheres após a menopausa. Outro sintoma preocupante é a sensação constante de precisar evacuar ao longo do dia, mesmo depois de já ter ido. Isso é chamado de tenesma, e significa que seu intestino não se esvaziou corretamente ou está inflamado. Para aliviar a constipação, aqui está minha recomendação específica. Ao acordar, beba um copo grande de água antes de qualquer outra coisa. Isso ativa o seu sistema intestinal. Ao longo do dia, beba um copo de água a cada 1 ou 2 horas, parando cerca de 2 horas antes de dormir. Aumente a ingestão de fibras gradualmente. Adicione 1 ou 2 colheres de sopa de chia ou linhaça moída ao iogurte ou à aveia. Incorpore frutas com propriedades laxativas naturais, como ameixas secas, mamão com sementes, kiwi e maçãs com casca. Costumo recomendar o preparo de suco verde com aipo, maçã e gengibre fresco. Beba 1 ou 2 copos por dia. Se a diarreia persistir por mais de 4 semanas, trata-se de diarreia crônica, que requer investigação completa. Precisamos descartar colite, doenças inflamatórias intestinais, infecções parasitárias crônicas, pólipos ou outros problemas significativos. A diarreia persistente causa desidratação e desnutrição, e sempre tem uma causa subjacente que precisa de tratamento. Agora, em relação às variações na cor das fezes, se elas estiverem verdes, geralmente não é motivo de alarme. Ou seu intestino está processando os alimentos rapidamente, de modo que a bile não tem tempo de mudar de cor, ou você consumiu muitos vegetais verde escuros, como espinafre ou brócolis. No entanto, se suas fezes apresentarem coloração amarelada ou pálida, semelhante à argila, esbranquiçada, e essa condição persistir por mais de 2 ou 3 dias, pode ser sinal de má digestão de gorduras, infecção parasitária ou problemas no pâncreas, fígado ou vias biliares. Quanto à flutuação versus afundamento, durante anos, acreditou-se que fezes flutuantes indicavam doenças graves. O conhecimento médico moderno nos diz que a flutuação ou afundamento por si só não é significativa. As fezes flutuam simplesmente porque contêm mais gases. O que realmente importa são a forma, a consistência, a frequência e quaisquer alterações significativas em relação ao que é normal para o seu corpo. Agora chegamos à parte mais crítica. Qual é o tipo de fezes mais perigoso? O pior cenário, representando uma verdadeira emergência médica, é quando suas fezes apresentam uma coloração muito escura, preta, com a aparência de alcatrão ou carvão. Isso é chamado de melena. E eu não posso enfatizar o suficiente a gravidade disso. Normalmente, isso indica sangramento significativo na parte superior do trato digestivo, no estômago ou intestino delgado. O sangue foi parcialmente digerido ao passar por esse processo, dando-lhe aquela aparência característica de fezes pretas e felpudas. O que causa isso? Uma úlcera sangrante no estômago, sangramento de divertículos intestinais, pequenos vasos sanguíneos, sangramento dentro do intestino ou, em certos casos, um câncer oculto com sangramento interno.
A aparência de fezes pretas e aderentes indica que o sangramento é significativo. Se você notar fezes pretas e aderentes, não espere. Não diga a si mesmo que ligará para o seu médico amanhã. Vá diretamente para um pronto-socorro ou ligue para o seu médico imediatamente, se for durante o horário de atendimento. Já vi pacientes que demoraram a procurar atendimento médico por causa de fezes pretas, e quando finalmente vieram, precisaram de transfusões e cirurgia de emergência. Não deixe que isso aconteça com você. Há outro sinal de alerta: sangue vermelho vivo. Se você notar sangue vermelho vivo no papel higiênico, na superfície das fezes ou misturado a elas, isso também exige atenção. Sangue vermelho vivo geralmente significa sangramento do intestino grosso, cólon ou reto. Às vezes, é algo relativamente pequeno, como hemorroidas ou uma pequena fissura anal. No entanto, sangue vermelho vivo também pode indicar pólipos crescendo no cólon. Os pólipos começam benignos, mas alguns tipos podem se transformar em câncer com o tempo. Sangue vermelho vivo também pode ser um sinal direto de câncer de cólon já presente. Sangue nas fezes, independentemente da cor, nunca deve ser descartado como sendo apenas hemorroidas. Procure um médico para uma avaliação completa, incluindo, possivelmente, uma colonoscopia. Agora, permita-me apresentar 3 estratégias poderosas para proteger sua saúde intestinal a partir de hoje. São hábitos simples que, se incorporados, melhorarão drasticamente sua digestão, energia e bem-estar geral. Estratégia número 1. Movimente-se todos os dias. Se você passa a maior parte do dia sentado ou deitado, seu sistema intestinal fica lento. Seu cólon precisa de movimento para funcionar de forma ideal. Simplesmente caminhar de 20 a 30 minutos por dia, fazer alongamentos leves ou manter-se razoavelmente ativo enquanto realiza tarefas domésticas faz uma enorme diferença. A atividade física estimula as contrações naturais dos músculos intestinais, que impulsionam os resíduos. Faça do movimento um hábito diário indispensável. Estratégia número 2. Faça pelo menos uma colonoscopia após os 50 anos, mesmo que se sinta completamente saudável. As recomendações atuais sugerem o rastreamento a partir dos 45 anos, e se houver histórico familiar de câncer de cólon, ainda mais cedo. O câncer coloretal é um dos cânceres mais comuns e mortais, e geralmente cresce lenta e silenciosamente. Um tumor pode se desenvolver por anos sem apresentar sintomas, até que o câncer esteja bastante avançado. Mas aqui está a parte importante. O câncer coloretal é um dos cânceres mais preveníveis. Quase todos os cânceres de cólon começam como pequenos crescimentos benignos chamados pólipos. A colonoscopia me permite encontrar e remover esses pólipos antes que se tornem cancerígenos. É literalmente prevenção do câncer, não apenas detecção. Se sua colonoscopia for completamente normal, você a repetirá em 10 anos. Sim, o preparo é desagradável. Você limpará o cólon no dia anterior com uma solução laxativa forte. Mas esse único dia de desconforto pode literalmente salvar sua vida. Estratégia número 3, e esta é a mais poderosa. Proteja e nutra sua microbiota intestinal todos os dias. Sua microbiota intestinal é como um ecossistema de trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos que vivem dentro do seu trato intestinal. Quando você cuida desse ecossistema, ele funciona como um exército altamente treinado de protetores, trabalhando a seu favor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deixe-me explicar o que esses micro-organismos fazem. Eles ajudam a decompor e digerir os alimentos, principalmente as fibras que suas enzimas digestivas não conseguem processar. Eles produzem vitaminas essenciais, incluindo as vitaminas do complexo B e a vitamina K. Eles fortalecem e regulam o seu sistema imunológico. Cerca de 70% do seu sistema imunológico reside no intestino. Eles influenciam o seu humor e a sua saúde mental, produzindo neurotransmissores como a serotonina. Eles afetam o seu peso, metabolismo, inflamação em todo o corpo, níveis de energia e até mesmo a memória e a função cognitiva. Quando a sua microbiota está saudável e equilibrada, você se sente bem.
Você tem energia. Sua digestão funciona sem problemas. Seu sistema imunológico o protege eficazmente. Mas quando a sua microbiota é desequilibrada, ocorre a disbiose. Todo o seu corpo sofre. Você pode apresentar problemas digestivos, maior suscetibilidade a infecções, agravamento de doenças inflamatórias crônicas, distúrbios de humor, ganho de peso, dificuldade de concentração e fadiga. Como proteger esse ecossistema? Primeiro, evite tudo o que o prejudica. O maior culpado é o uso inadequado de antibióticos. Os antibióticos são essenciais para salvar vidas quando realmente necessários para infecções bacterianas, mas são prescritos em excesso, especialmente para infecções virais, para as quais não são eficazes. Cada vez que você toma antibióticos, está matando bactérias benéficas do intestino, além das bactérias nocivas. A recuperação intestinal leva semanas ou meses, e às vezes nunca retorna completamente ao seu estado anterior. Tome antibióticos apenas quando realmente necessário para infecções bacterianas, e não para qualquer resfriado ou doença leve. Apoie ativamente sua microbiota intestinal, consumindo probióticos e prebióticos regularmente. Probióticos são bactérias benéficas vivas que você ingere. As melhores fontes alimentares são os alimentos fermentados. Iogurte natural sem açúcar com culturas vivas ativas. Verifique o rótulo. Kefir, uma bebida láctea fermentada com uma diversidade bacteriana ainda maior do que o iogurte. Vegetais fermentados como chucrute, kimchi e picles tradicionais. Kombucha, uma bebida de chá fermentado. Inclua pelo menos uma porção de alimentos fermentados diariamente. Os prebióticos são igualmente importantes. Eles alimentam as bactérias benéficas do intestino. Existem tipos de fibras que você não consegue digerir, mas as bactérias do seu intestino sim. Ao consumirem essas fibras, elas se multiplicam e prosperam. Onde encontramos prebióticos? Em alimentos simples do dia a dia. Bananas menos maduras, principalmente as ligeiramente verdes, maçãs, aveia integral, arroz integral, cebola, alho, alho poró, aspargos, sementes de todos os tipos, frutas com casca e uma grande variedade de vegetais contribuem com fibras prebióticas. O melhor de tudo é que você não depende de suplementos caros. Você simplesmente come alimentos integrais de verdade que os humanos consomem há milhares de anos. E ao fazer isso, alimenta bactérias benéficas que mantêm você saudável. Isso é medicina preventiva de verdade, e você tem controle total sobre isso, começando já na sua próxima refeição. Deixe-me explicar melhor. Cuidar da sua saúde digestiva e entender os sinais de alerta não se resume apenas aos seus intestinos. Trata-se de proteger sua saúde geral, sua qualidade de vida e, potencialmente, sua sobrevivência. Seu sistema digestivo está conectado a todos os outros sistemas do seu corpo. Quando ele funciona bem, você se sente bem. Quero que você se sinta empoderado, não assustado. Conhecimento é poder. Agora você tem o conhecimento necessário para monitorar sua saúde de forma eficaz. Reconheça os sinais de alerta precocemente e haja antes que pequenos problemas se tornem grandes. Comece a prestar atenção hoje mesmo. Toda vez que for ao banheiro, reserve um momento para observar. Faça disso um hábito. Sua saúde é seu bem mais valioso e você tem mais controle sobre ela do que imagina. Pequenas ações consistentes se acumulam ao longo do tempo, gerando resultados impressionantes. Não espere ter um problema sério para começar a se preocupar com sua saúde digestiva. Comece agora, hoje mesmo, com sua próxima refeição e sua próxima ida ao banheiro. Eu sou o Dr. Robert Harrison e estou aqui para lhe dar as informações e ferramentas necessárias para assumir o controle da sua saúde e viver a vida mais longa, saudável e vibrante possível. Se este vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente aqueles com mais de 50 anos, que precisam ouvir essas informações. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos esta jornada rumo à saúde ideal.